Brasil é um país de emoções, contrastes e extremos. Aqui, um simples transeunte pode te abraçar e oferecer sua última refeição, ou pode te roubar todos os bens, também com um sorriso. E enquanto milionários sobrevoam áreas perigosas de helicóptero, milhões de brasileiros vivem nessas áreas, criam filhos e fazem planos para o futuro. Este episódio será justamente sobre essas áreas com favelas. E eu vou filmá-las em duas das cidades mais importantes do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui está a favela. Eu acho que morrer em um lugar tão bonito, sobre morrer, é claro, é uma piada, mas só em a parte, pois nas favelas pode ser muito perigoso, até mesmo para os moradores locais. Um pai policial estuprou sua filha desde os 8 anos de idade e ela atirou na perna dele. Alguma das mulheres grávidas deu à luz diretamente no rio, aparentemente, e assim, aparentemente descartou seu bebê. Rios, esgotos a céu aberto no centro. Nas favelas, as leis não se aplicam e não há polícia. E a máfia ganha enormes quantias de dinheiro com o tráfico de substâncias proibidas. Durante os períodos de gênero, este é o principal caminho. Para as drogas, em particular, como em todo o mundo. A maior parte do navio está submersa. E, consequentemente, os mergulhadores trazem as drogas. Consequentemente, há várias grades lá. Eles abrem essas grades e prendem as drogas lá. E os mesmos juízes, os mesmos promotores, de fato, também fumam, também consomem. O país está mergulhado em corrupção e ilegalidade e muitos estrangeiros se metem em grandes problemas. Primeiro eles prendem e depois eles descobrem exatamente pelo que você foi preso. Acontece que, na verdade, encontraram exatamente 8 quilos de cocaína embalada na minha maleta, aquilo que eu perdi. Eu nunca mais voltarei. Hoje vou caminhar pelas favelas, testemunhar uma batida policial e sentir a atmosfera local. Bloquearam a estrada e já estão esperando alguém. Aqui eles podem ser mortos porque são policiais. Na rua chegaram com uma faca, cortaram. E isso também aconteceu. Conversei com um chinês, ele disse que ele pessoalmente matou mais de 1000 pessoas. Ainda no vídeo, falaremos sobre como era a escravidão no Brasil antigamente e como ela se manifesta agora, além da vida difícil de um estrangeiro na prisão local. Na prisão, cerca de 80% eram negros. Era necessário lidar com alguns como se fossem crianças, ou seja, obrigá-los a tomar banho, mas no começo você pode realmente morrer? Pode. Bem, minha primeira decisão foi fugir e eu fugi. E com sucesso. Hoje haverá muitos eventos, então, enquanto você se inscreve no meu YouTube e Instagram, onde eu, Vova Karmanov, começamos. Este é o Rio, a cidade dos carnavais, do futebol e das Olimpíadas. Mas é assim que o conhecemos do outro lado do oceano. Os brasileiros comuns, claro, amam futebol e carnavais, mas no dia a dia eles têm que resolver outros problemas, pois a maioria dos moradores locais vive em favelas, áreas pobres e perigosas. Para uma dessas, passando pela praia de Copacabana, estou indo agora mesmo com a Alia. Alia costuma visitar as favelas e recentemente foi agredida por moradores de rua. Aqui ela está no telefone mostrando as consequências dessa briga. Estava voltando para casa, fazia muito frio, era agosto, e eu vi um morador de rua se preparando para dormir. Ele estava de shorts e chinelos. Eu simplesmente fiquei com pena dele. Aproximei-me e perguntei se ele tinha roupas ou algo para se cobrir. Ele disse que não tinha nada. Prometi a ele que procuraria algo em casa. Então eu trouxe para ele chá quente, doce, roupas, o que encontrei. E então, de repente, aparece a namorada dele. Ela partiu para cima de mim com socos e chutes, arrancou o pano do meu cabelo. Aí eu percebo que, bem, talvez realmente seja necessário ir à polícia. Porque se todo mundo ficar em silêncio, tudo vai continuar do mesmo jeito. Bem, desde então, algo mudou? Não, claro, nada mudou. Eu simplesmente decidi trabalhar para a estatística, porque quanto mais denúncias e queixas a polícia houver, mais estatísticas haverá. Também não dá para esconder, eles terão que tomar algumas medidas na região e não pessoalmente, com base nos resultados. Eu fiquei chocado, e ele simplesmente pode fazer isso comigo. Caramba. Entende que isso não levará a nada, é inútil. Eu digo, bem, no fundo eu não tinha dúvidas de que seria inútil, mas eu gostaria de formalizar tudo isso de alguma forma.
Passei por essa perícia, ele vai cuidar disso. Voltei para casa, percebi que isso estava inchando, mais assustador. Então essa fratura começou a aparecer, tudo de um lado só. No final, foi assim que tudo terminou. E eu decidi que não vou mais ajudar ninguém. A própria Alia não mora na favela, mas também em um bairro animado. Aqui estão imagens recentes dela da janela, onde se ouve tiros. E infelizmente, recentemente, na rua ao lado, policiais atingiram uma mulher grávida. A favela Vidigal, para a qual nos dirigimos, está localizada junto ao oceano, não muito longe do centro do Rio. Ela não é a mais perigosa, mas ainda assim não se pode chegar ao seu território em um táxi comum. E aqui na entrada e no posto policial, é o último lugar onde posso filmar relativamente tranquilo. Você nunca sabe quem pode aparecer no vídeo. Aqui, na maioria das vezes, são pessoas que estão fugindo. Bem, começamos a filmar aqui, já estão nos observando. Quem você acha? Eu não acho, vire-se. Estou com medo. Eles buscam sua imparcialidade. Podemos subir a favela apenas com os rapazes locais de moto. Fiquei surpreso com o quão movimentado é aqui. Na rua principal da favela, há lojinhas funcionando. Os moradores cuidam de suas atividades. Tudo está coberto de inscrições, grafites, em alguns lugares, montes de lixo. Quanto mais alto subimos, mais assustador fica. E filmar escondido se torna cada vez mais perigoso. Lá em cima, todos estão construindo e adicionando algo. Fiquei impressionado quando um pequeno brasileiro passou carregando um saco cheio de tijolos nas costas. Chegamos a uma lanchonete, que Ali frequenta frequentemente. Abra. No papel de lanchonete, uma casa comum com um telhado aberto, onde se pode beber algo e apreciar uma vista muito incomum e poderosa do rio. Aqui está a favela para você. Eu acho que morrer em um lugar tão bonito... A propósito, sobre a favela não voam sacolas, mas pipas. Antigamente, os bandidos usavam-nas para enviar sinais, mas foram decifrados. E agora as pipas são novamente lançadas por crianças comuns. A favela foi construída bem na encosta de uma enorme rocha, na qual há guias especiais para a água. Nós temos chuvas tropicais, elas são muito volumosas. E para que as casas não sejam simplesmente levadas, essas barreiras ajudam a direcionar o fluxo. Isso tudo não é por acaso, pois frequentemente as favelas são inundadas e levadas pela correnteza. Isso acontece conosco praticamente todos os anos. Ou uma favela é levada, ou pode ser um deslizamento inteiro que leva a cidades. Mas, novamente, é muita inteligência construir nas montanhas assim, não é? De cima é visível que em cada casa da favela há tambores azuis. Isso é reservatório. Qual é o sistema? Se, por exemplo, a água é primeiro bombeada para os reservatórios, e isso se aplica a todas as construções, incluindo edifícios altos e comerciais, aqueles com cerca de 30 andares. No topo, todos têm reservatórios de água sob o telhado, e a água desce de cima para baixo. É relativamente seguro passear pela favela, mas não filmar. Em quase todas as ruas aqui há um comércio constante de drogas. Ainda quero viver, então não filmei essas bancas, mas elas parecem com esta mesa. Só que mais frequentemente vi os rapazes com fuzis AK-47 do que com pistolas. Em cada mesa há 4 ou 5 rapazes, todos armados. Na mesa, há pacotinhos assim com etiquetas de preço. O que custa 100 na Europa, aqui oferecem por apenas $2. Mesmo no centro do Rio vendem substâncias proibidas, mas não de forma tão aberta. Aqui sim, tudo isso é vendido. Não é que eles mesmos venham oferecer. Tudo isso já. É preciso procurar, mas é fácil de fazer aqui. Este é o Sasha. Ele trabalha como marinheiro e ouve histórias de contrabando dos colegas. E com que frequência há inspeções, batidas ou algo assim aqui? Bem, geralmente isso acontece, digamos, pelo que eu vi, aqui vem os porta-containers que vem para o Brasil. Consequentemente, há uma obrigação da tripulação, digamos, de verificar todos esses contêineres, embora fisicamente não haja essa possibilidade, porque, bem, imagine, há 2.000 contêineres para serem inspecionados. Cargas são anexadas nos navios sem o conhecimento da tripulação. Se forem pegos, a culpa recai sobre os marinheiros. A maior parte do navio está submersa. E, consequentemente, mergulhadores, eles trazem drogas. Consequentemente, há várias grades onde estão localizadas diferentes. As chamadas aberturas, por onde a água para resfriamento de admissão entra.
e, consequentemente, abrem essas grades e prendem as drogas lá. Quando o navio chega a um novo porto, eles são recebidos e retirados da mesma forma. Mas este é o porto principal. O Rio de Janeiro é a principal rota de drogas, em particular, para todo o mundo. Mas pelo que sei, pelas séries, na Colômbia ainda se faz mais. Agora, não. Na Colômbia, aliás, eles foram um pouco reprimidos. Agora está mais calmo lá. E como isso se reflete na vida em uma favela comum? Então, por exemplo, através desta também algo passa, alguns fluxos, certo? Ou é tudo nos portos e não aqui? Não, aqui é todo o narcotráfico local, ou seja, são todos pequenos pontos, digamos assim. Alguns pequenos revendedores compram e revendem. Mas o fluxo principal, claro, já vai mais canais mais amplos, ou seja, até submarinos e aviões. Todo o narcotráfico ele está, na maior parte, nas favelas. Porque as favelas estão aqui, nas montanhas, lá a entrada da polícia nem sempre acontece. Se eles entram é em carros blindados. Então fazem uma batida e vão embora. Bem, sim, e mesmo assim é muito raro. E lá eles têm seu próprio sistema rigoroso e no final das contas tudo isso está interligado. Ou seja, também existe na polícia grande corrupção. E tudo isso, por assim dizer, está ligado à venda. Da venda de drogas vem um grande fluxo de dinheiro. Consequentemente, ninguém, por assim dizer, vai simplesmente deixar essa área. E estou certo de que no governo também já existe toda essa interconexão. O dinheiro chega lá. Sim, porque tudo isso está interligado, claro, no final das contas, não importa o que digam. Aqui no Brasil é um país muito corrupto. Enquanto os caras da FVL geralmente ganham dinheiro roubando e vendendo drogas, as garotas às vezes não têm escolha a não ser vender seus corpos. As garotas vendem, você por assim dizer. Sério? Bem aqui, nesse nível central? Sim, aqui sabe, se você provavelmente passar por ali, mais adiante sempre te darão algum cartão de visita. Há, por assim dizer, um nível baixo, onde é cerca de R$30 por 20, 30 minutos. Há também um nível VIP. R$30, pelo preço isso é horrível. Sim, é horrível. Imagina, e tem fila. E quando você terminar, ainda haverá fila para você. Não que eu saiba de onde isso vem. Ah, um amigo contou, entendi. Então é a capital do turismo sexual ou não? Bem, não é que seja a capital, mas é popular. Isso sempre será um benefício da popularidade, então... São usuários locais, ou... Sim, são locais. Ou, os americanos vêm de avião? Não, há um nível separado para estrangeiros. Há, bares, VIP... Por R$40. Sim, lá já é em dólares e, consequentemente, o nível é realmente diferente. Mas aqui no centro da cidade também há tudo isso. No Brasil, há uma atitude tolerante sobre a comunidade LGBT e estamos passando por uma estrutura governamental que lida com os direitos das minorias sexuais. Bem, eu não sei, talvez eles façam algum tipo de... Rituais. Iniciações. Se você expressar sua opinião em público, dizendo que é contra, por exemplo, a comunidade LGBT, que você não gosta, ou até mesmo quiser ofender alguém por esse motivo, então é bem possível enfrentar um processo jurídico. Ou seja, é uma estrutura governamental. Eles têm um ministério inteiro LGBT, por assim dizer. Bem, não sei se chegou a ser um ministério, mas... Bem, o prédio é ministerial pelo jeito. Sim, mas é interessante sim como tudo é oficial por lá. Eu não procurei saber qual é a estrutura deles, mas há algo lá. Bem, um amigo disse. Segundo Sacha, no Brasil há muita criminalidade infantil. Tudo porque não conseguem punir as crianças de forma alguma. Bem, levam para a delegacia, tentam entrar em contato com os pais, conversam e, claro, ninguém os solta. Se os pais não tiverem realmente esperança... Se os próprios pais não os mandaram, garotos pequenos, de 12 a 15 anos, atacam em grupo, cercam, distraem a pessoa, mexem nos bolsos e fogem imediatamente. Assim, digamos, puxam a mochila e fugir. Na favela, havia 3 escolas ao mesmo tempo. O governo tenta afastar as crianças das drogas com futebol e música. Desde pequenas, as meninas dançam com suas mães. Dançam até mesmo danças bem adultas. E nós estávamos na favela durante um treino de percussionistas. Nas ruas das favelas sempre há muitas crianças. Elas crescem de forma diferente, na pobreza mais. Por isso são até mais alegres do que nós. Mas, no final, muitos adolescentes acabam em gangues criminosas. Uma vez eu fui procurar a expectativa de vida média no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil, e me aparece 32 anos.
No começo eu pensei, caramba, como assim? Todo mundo, realmente todo mundo tem. Ou seus próprios parentes, ou conhecidos, ou amigos. Quem não tem uma avó conhecida que já passou dos 100 anos? Todo mundo tem. Até eu. Eu, não sou brasileira, mas até eu tenho uma avó conhecida que tem mais de 100 anos. E não é só uma. Penso como assim, 32 anos. E então eu percebi que é uma estatística geral, que inclui justamente esses jovens que morrem de overdose, mas de overdose raramente, na maioria das vezes, é justamente brigas, não é? Tiroteios. Alia frequentemente ouve histórias de pedofilia nas favelas. Por exemplo, uma família se muda para um quartinho pequeno, sim, eles lá. Bem, aqui estamos agora no telhado da casa. Sim, sim. Ou seja, é a casa toda, lá é a sala, até o quarto, a cozinha e tudo mais. Nós estamos em um espaço... Então imagine, em um espaço assim você tem sua família, seus filhos crescendo. Ou seja, basicamente o espaço para dormir é o mesmo para todos. E as pessoas cuidam de suas necessidades fisiológicas, bem na frente das crianças. Ou seja, por um tempo eles acham que a criança, sendo pequena, ainda não entende nada. Mas as crianças, na verdade, entendem muito mais do que imaginamos. Mas para eles isso é normal. E quando eles começam a crescer, se um adulto se aproxima e, por exemplo, propõe brincar, eles não veem isso como uma agressão ou algo errado, porque isso acontece em casa, então é normal, então não é assustador, então não há nada de errado nisso. Os pais, nas favelas, não têm tempo para os filhos. Eles acabam se metendo em problemas. Eu frequentemente conversava com as meninas apenas para bater papo, ou simplesmente ouvia suas conversas. Mas o mais assustador era, claro, ouvir suas conversas enquanto você está sentado lá, tomando sua cerveja, e você ouve essas histórias horríveis, como o pai, um policial, estuprou sua filha desde os 8 anos de idade. No final, quando ela já tinha 14 anos, ela atirou na perna dele. Finalmente, ela já tinha força emocional e psicológica suficiente para tomar alguma atitude. Ela alcançou a arma e atirou na coxa dele. Depois disso, ele parou de importuná-la. E nesta favela, você acha que muitas pessoas têm armas em casa? Muitas pessoas têm. E não apenas em casa. De Rio, estou indo para São Paulo, a maior cidade da América do Sul e uma das mais perigosas. Na cidade, faltam 800 mil unidades habitacionais, por isso cerca de 3 milhões de pessoas vivem em favelas, das quais há cerca de 2 mil na cidade, ocupando mais de 30 quilômetros quadrados. O centro de São Paulo também não é a área mais agradável, mas não é uma favela. Para chegar à favela, estou indo para a periferia de trem. Em qualquer lugar da cidade, é fácil perder seus pertences. Por isso, as pessoas carregam mochilas na frente. Quase todos fazem isso, mas nem todos. Aqui, a menina tem a mochila na frente, enquanto os rapazes grandes a carregam nas costas. Aparentemente, eles confiam mais em sua força. Através da janela embaçada do trem, vejo as favelas, o que significa que estou quase chegando. Mas por enquanto, eu cheguei apenas a uma área suja da estação de metrô com um mercado e sem teto. As pessoas ricas nem passam por essas áreas, mesmo em trânsito. É mais seguro sobrevoá-las de helicóptero. Estou chegando à favela de ônibus. A área é cercada por cerca e raramente as construções caóticas são pintadas, principalmente tijolos nus. Pedro agora vive em uma área mais agradável, mas passou muito tempo nas favelas e sabe como tudo funciona aqui. É graças às suas conexões que posso filmar tranquilamente nesta área. Todos estão nos olhando, sim, provavelmente, raramente se faz uma filmagem assim aqui. Bem, claro, Ivan, agora esses policiais estão indo com esse dinheiro, veja. Nas favelas, os donos de lojas confiam seu dinheiro apenas a esses transportadores de valores. Carregar dinheiro no bolso é muito perigoso. Quão é seguro andar por aqui assim, se não conhecemos ninguém e apenas chegamos e começamos a filmar? Eu não acho que aqui seja perigoso. Se fizerem algumas perguntas, então, vão apenas querer saber quem somos, de onde viemos. Como nos normais anos 90 nas ruas da União Soviética. As prateleiras da lojinha local me lembraram dos anos 90. Apesar do baixo padrão de vida na favela, Pedro raramente encontra grosseria aqui, pelo contrário. Ali está ele. Oh, sim, agora. Bem, de fato, realmente. Egor, o que você disse? Ele disse algo como, desculpe, eu tenho vodka aqui. E tipo,
pegou, tirou do nosso caminho porque tinha medo que derrubássemos sua garrafa de vodka. E depois ainda nos desejou boa noite. Bem, uma pessoa muito gentil e agradável. Na favela, encontramos não apenas vagabundos e bêbados. Aqui, mães passeiam livremente com seus filhos, e até garotas bonitas. Bem, no geral, eu esperava ver. Ou seja, aqui um viciado em cima de outro, dormindo, algo assim. Mas não é como se fosse classe média, é como em nossos bairros pobres. Em princípio, as pessoas têm carros, suas casas, não são de papelão. Aqueles que sim, de fato, por os mais ricos realmente, por exemplo, tentam seguir o estilo europeu, fazer beleza em suas casas. Aqui, aparentemente, são fãs da Volkswagen. Lá em cima, um Volkswagen. E embaixo, outro. E um na garagem. E aqui estão prontos. Mas é como se eles os tunassem. Algumas casas aqui até parecem ricas. E não necessariamente foram construídas com dinheiro ilegal. Sim, basicamente todos tentam usar os primeiros andares para algum tipo de negócio. Mesmo que seja algo pequeno, mas eles acham que, mesmo que sejam R$200 por semana, 300 de renda extra, já é bom. Uma das características reconhecíveis das favelas são essas escadas íngremes. Sim, como nos filmes. On, catch na parou, on, catch na parou. Eles correm por elas e se escondem aqui se algo acontecer. Se houver uma batida, por aqui pela escada, Lá em cima já estão os policiais. nós acabamos de chegar numa batida. Bloquearam a estrada e já estão esperando por alguém. Então, em algum lugar lá embaixo também está bloqueado. E nesta rua, os policiais estão trabalhando. Na verdade, a polícia só vem aqui em casos extremos. Eles não se atrevem a vir aqui. Aqui eles podem ser mortos simplesmente porque... Basicamente porque eles são policiais. Aqui a polícia não é bem-vinda porque aqui... É como se fossem populações pobres que sobrevivem e, ao sobreviver, consequentemente, podem vender drogas e também usá-las. O que é fundamental... Diferencia um bairro pobre comum de uma favela é essa construção caótica ou o quê? Sim, porque quando todas essas terras aqui foram ocupadas, elas estavam sem documentos. Ou seja, depois, aos poucos, começaram a regularizar tudo isso. E antes disso, houve uma ocupação espontânea aqui. Ou seja, inicialmente foi povoado de forma simplesmente caótica. As pessoas tomavam as terras ou como? Sim, simplesmente tomavam. Nas favelas, as pessoas vivem por gerações, de avós para netos. E para eles é um bairro comum. Nem viram outros. Eles têm filhos, como não sei, como nossos gatos. Ou seja, para eles ter filhos é... Bem, que responsabilidade. Sim, estou grávida, tudo bem, vou ter o bebê. Quantos eu tenho? 6? Será o 7º. Há o suficiente para todos. Esta é a casa dos amigos de Peter. Ele ficou aqui por um curto período e até pensou em alugar um quarto por um longo prazo. No primeiro andar há um pequeno bar. No segundo e terceiro vivem os proprietários e alugam quartos. O primeiro andar é usado principalmente para negócios. E entramos na cozinha. Esse é o dia. Para os brasileiros, com a limpeza. Aqui, claro, não está tudo bem. Isso é vendido na rua Yaitsa. Continua. Essa casinha eu de verdade planejava alugar naquela época, há muito tempo. Sim. Por R$400. É um quarto. Onde dorme a proprietária. Um armário. Saída para a varanda. Lá tem novamente uma televisão lá. Nem sempre brasileiros têm suas casas organizadas. E os quartos são geralmente alugados com paredes nuas. Aqui. Claro, é uma bagunça completa. Mas o que acontece é que este quarto já está sendo alugado. Então, este é outro quarto. De fato, onde me ofereceram passar a noite, aqui também pode ser alugado. Agora está vazio aqui. E aqui é o banheiro com chuveiros. Não há banheiras, apenas chuveiros elétricos. E a lavanderia. E uma janela para os vizinhos. E também uma janela para o quintal. Também uma janela. Nas favelas geralmente não há máquinas de lavar e lavam à mão em pias especiais como estas. Terceiro andar. Basicamente um portãozinho. Abre-se
e subimos. Aqui ainda não foi feito nada, mas também será equipado alguns cômodos, ou seja, dessa forma eles vão se desenvolvendo, aos poucos, construindo aqui e ali, até o mínimo, como dizem. Isso já está atrás de um portão fechado. Essas casinhas e uma enorme quantidade de fios. Construção, construção, depois a montanha e já. Não é possível construir. A ecologia é a última preocupação dos moradores das favelas e o esgoto muitas vezes corre diretamente pela rua até o riacho mais próximo. Onde há esgoto, existem buracos como estes, nos quais, durante a chuva, os ratos são sugados. Ou seja, o esgoto deles, na verdade, funciona como um sistema de drenagem pluvial e vai direto para o riacho? Ou seja, eles não têm aqui nenhum tipo de... Não há nenhuma filtragem, é muito caro. Sim. Nós na Moldávia não temos Instalações adequadas. Só existem em bairros normais. Aqui não há nada disso. Sim, aqui de todas as ruas. 1, 2, 3, 4. E ali a quinta, sexta, de todas as ruas para cá. Aqui aparentemente é o ponto mais baixo. E toda a água com sabão. Até vai para o rio mais adiante. Toda a água com sabão e meio escura. Não é frescura. Então acabei caindo no esgoto. Enfim, é melhor olhar para onde pisa. Mas em rios assim, provavelmente pode aparecer qualquer coisa flutuando. Exceto crocodilos, sim. Exceto algo vivo. Vivo aqui você não vai encontrar. Ao longo dos rios nesta área, os sem-teto vivem em barracas. São aqueles que não podem pagar nem mesmo uma moradia nas favelas. Os rios nas favelas levam tudo embora, vestígios de crimes. Na cidade eu vi o rio simplesmente subindo durante uma tempestade. E quando os primeiros começaram, como se diz, as correntes, junto com essa primeira corrente, naturalmente foi todo o lixo que se acumulou nas ruas. São garrafas plásticas, caixas, esse tipo de lixo. Depois, quando a água subiu cerca de 1 metro, começaram a aparecer coisas interessantes. Portas, algumas estruturas de casas ali, nas estradas, armários, flutuavam. Depois começaram a flutuar bolas, vários brinquedos infantis, bolas. Tudo que aparentemente foi levado dos quintais para o esgoto. Depois, entre todo esse lixo, apareceu o primeiro cadáver. Algo como um rato que se afogou. Depois, um bezerro. Depois, outro bezerro. E eram bezerros, pequenas vacas. E ambos já tinham barrigas inchadas. E entre todos esses brinquedos, eu também vi uma criança real, de pele negra, aparentemente recém-nascida, porque era muito pequena e dava para ver que tinha acabado de nascer. Mas já tinha também a barriga inchada. Isso significa que já estava na água há muito tempo. Embora aqui o sistema de esgoto seja tal que, se uma criança for puxada pela água na rua, ela pode facilmente entrar no esgoto e pronto. O esgoto tem buracos tão grandes que a cabeça de uma criança passa facilmente. Aqui você não sabe o que é pior, se uma criança desejada foi levada acidentalmente ou se uma indesejada foi descartada assim. Eu acho que muito provavelmente esta foi descartada. Ou seja, porque se ele estivesse com alguma roupa, isso indicaria que ele foi de alguma forma levado com o carrinho de bebê em algum lugar. Mas, assim, muito provavelmente uma criança abandonada. Azasca é um assentamento antigo e os brasileiros vivem aqui há muitas gerações. Aqueles que cresceram aqui e saíram voltam para cá como se fosse a casa da avó no campo e tentam ajudar aqueles que ficaram. Devagarinho, devagarinho, tijolo por tijolo, eles construíram essas favelas para si mesmos. E, consequentemente,
É como se tivessem se desenvolvido assim, e isso já por gerações, 200 anos, 300 anos, e quanto tempo eles existem aqui. Ele já tem essa textura histórica. E aqui, de maneira significativa, em teoria, você pode alugar um lugar ou local para eventos. Por exemplo, eu cheguei, tenho pouco dinheiro para um condomínio decente. E aqui, se eu quiser alugar bem na sua frente, aluga. Se está escrito em todo lugar que está para alugar, tudo isso está para alugar ali. Ou seja, há muitos lugares para alugar. E também estão escritos os telefones. Então você se aproxima, liga e pergunta. E quais são os preços aqui, mais ou menos? Bem, em casas como essas, 600, 800 reais por mês. É tipo uma boa casa. Isso é considerado bom, mas geralmente as máquinas de lavar são compartilhadas. Há vários quartos para alugar, mas há apenas uma máquina de lavar compartilhada por vários inquilinos. Os preços de aluguel, em princípio, para a compra de imóveis, você não terá documentos. Ou seja, você não tem direitos de propriedade propriamente ditos. Pagou a senhora e vive lá. Sim, na base da confiança, por assim dizer. Se for perto da rua central, sempre será muito mais caro. Será, porque lá você volta do trabalho e já entra direto em casa. Apenas imagine, você volta para casa, está exausto do trabalho. Ainda tem compras, algumas batatas, cenouras nas mãos, sacolas e ainda precisa subir essas escadas. Constroem casas nas favelas sem planejamento e aprovações e com qualquer material? Bem, lá o prédio está simplesmente, veja, apenas em paus. Algumas estacas, pernas. Eu não sei como isso não desaba. Periodicamente, aqui não há nem sinal de engenharia. Foi a primeira coisa que notei ao chegar aqui. O fato é que, com nossas mudanças e viagens, sempre estamos em alguns pontos. Nos mudamos onde havia terremotos em todos os lugares. E para onde quer que eu vá, minha primeira pergunta é: aqui treme? Há terremotos aqui? Quando me disseram que no Rio não há terremotos, eu disse: bem, tudo bem, vamos. E chegamos aqui e eu ainda automaticamente olho para essas construções. Em algumas, em 3 vigas há um enorme dominó. Eu penso, meu Deus, aqui com 2 graus nem precisa, tudo isso vai desabar. Mas não, aqui não, aqui não. Para aqueles que nasceram aqui, é difícil sair das favelas. Das favelas geralmente saem, se destacam, digamos assim, para outro nível de vida, apenas através do futebol. Ou é música. Bem, é uma raridade. Todos os jogadores de futebol, os famosos brasileiros, todos vieram de tais áreas. Ou como é com eles, ou futebol, ou drogas. Sim. A Alia está no Brasil há 20 anos e antes aqui era ainda mais difícil. Quando atiravam para todos os lados, passavam pela Copacabana, direto com metralhadora. Assim disparavam em rajadas contra as delegacias de polícia. Ou seja, era realmente assustador. E agora mudou alguma coisa? Ficou mais calmo ou como? Agora mudou a qualidade dos bandidos. Se antes eu não tinha medo, ou seja, se eu não levava nada de valor comigo e alguém vinha me roubar, eu sempre ensinava isso aos meus turistas. Vocês simplesmente não levam nada com vocês, não? Se alguém se aproximar, vocês viram os bolsos, mostram que não tem mais nada e pronto, seguem em frente tranquilamente. Agora, com a introdução da polícia em algumas favelas na Zona Sul, para eles, tornou-se problemático simplesmente sair para o asfalto, como dizem aqui, sim, para a Rua Central, para algum lugar, para Copacabana, para Ipanema, para roubar, porque ele ainda precisa chegar lá com essa arma. E quando ele finalmente decide te roubar e você tem um telefone quebrado, ele simplesmente, ele fica frustrado. Sim, exatamente assim. E ele fica simplesmente furioso, ele pode atirar no Nick. Com base na sua experiência. Bem, alguns conhecidos, há vítimas. Sobre o que você quer que eu fale? Sobre o tiro no joelho, a faca nas costas ou a orelha cortada. Você tem um verdadeiro menu, pelo que entendo. Uma mulher que foi bem esfaqueada nas costas. Ela era uma daquelas da categoria que eu nunca tiro essa corrente. Quando você diz, vocês são muito bonitos, vocês têm coisas muito caras e bonitas, vamos deixar no quarto e nestes 2 dias vocês podem usar bijuterias, se não conseguem ficar sem colares e brincos. Mas no final, nossas mulheres não se convencem, ainda mais em um hotel 5 estrelas, como vou andar de bijuteria? E aí ela sai toda lá de Dolce & Gabbana. Um cara se aproxima e diz, olha, ela é tão legal, rica, vamos dividir. Ela o rejeitou, ele ficou ofendido, insultado, e então ele com a faca... Isso é realmente verdade? Isso é realmente verdade? Com uma russa? Sim.
Ela não morreu não, está tudo bem, ela sobreviveu. Às vezes, turistas, ao visitar favelas, acabam se metendo em problemas. Isso realmente acontece mais com idiotas, eu digo assim, né? Que de fato procuram mesmo encrenca. Soou ofensivo. No meu caso, há 3 dias estive em 2 favelas perigosas. Mas você não está agora em um saco preto, certo? Então você não é tão idiota assim. Obrigado. Ha, 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 ha. Se o vídeo foi publicado, então eu com certeza não estou congelado. Apesar da ausência de polícia, nas favelas há suas próprias regras e forças de segurança. Em qualquer lugar, em qualquer favela, as suas próprias, digamos assim, regras. Se você seguir as regras de comportamento, ninguém vai te incomodar. Tudo ficará bem. E se alguém te incomodar, você pode procurar alguém, há algum chefe ou algo assim? Sim, há sempre um chefe, com certeza. E abaixo do chefe, há ainda um subchefe. E eles realmente mantêm a ordem para que tudo esteja em ordem. Sim, nas favelas sempre há mais ordem do que na cidade. E aqui, bem, inclusive porque se alguns rumores chegarem até as pessoas específicas, eles primeiro agem e depois descobrem se é verdade ou não. E se por acaso você for punido sem motivo, se forem apenas fofocas, por exemplo, então eles punem a pessoa que trouxe essa fofoca. E se um turista vier com uma câmera, por exemplo, não é permitido filmar? Há essa regra? Bem, geralmente, a coisa mais simples é que eles vão pegar o telefone e a câmera. E por isso os vigilantes não vão punir? Não, porque eles estão se protegendo. Eles estão protegendo sua propriedade. Qualquer estranho como eu é constantemente monitorado de forma contínua. Eles o acompanham pelo rádio de ponto a ponto. Ou seja, quando uma pessoa estranha entra na favela, ela já está na mira. Ou seja, todos já sabem e a estão seguindo. Para onde ele foi, com quem se encontrou. Ou seja, você anda, é como no KGB da União Soviética, e as paredes têm ouvidos, aqui tem ouvidos e olhos. Aqui às 5 da manhã, por exemplo, você anda, não vê ninguém, pensa que todos estão dormindo. Não, sempre há, pelo menos algumas testemunhas que estão te observando. Para onde você foi, o que está fazendo. O principal problema Rio é que as favelas estão bem dentro da cidade. Existem cidades, por exemplo, no Nordeste, onde as favelas estão fora ou na periferia da cidade. Lá eles têm tiroteios entre si, disputas, tráfico de drogas e tudo mais. Você não entra lá e meio que... Sim, se você não está lá, consequentemente suas chances de ser roubado ou de encontrar algum problema são menores. A chance de uma bala perdida é muito menor. Mas aqui no Rio, tudo está misturado. São as favelas. Aqui você tem o centro e a 50 metros já começa uma favela. Já houve casos, literalmente há poucos dias, de um conhecido. Digamos que teve o telefone roubado enquanto apenas caminhava na rua distraído. Um smartphone. Eles chegaram, pegaram rapidamente e foram embora. Tá, a moto? De moto, sim. É por isso, se você não dá esse tipo de sinal para os ladrões, consequentemente as chances são mínimas. Certa vez, Sasha testemunhou um tiroteio. A polícia simplesmente bloqueou a rua, os carros, todos pararam e havia muitos carros e eles começaram a se mover, se escondendo atrás dos carros. Ou seja, havia um tiroteio acontecendo, os bandidos atirando e a polícia de um lado avançando. Eles estavam se escondendo atrás de um carro e atrás do seu também. Eu olho no espelho, a polícia com uma metralhadora estava escondida. Eu penso, o que devo fazer? Eu digo, não, o que devo fazer? Como devo reagir? Abaixei-me no assento. O mínimo que posso fazer, não posso sair correndo, nem posso ir embora. Naquela vez, Sasha não foi atingido. Filmar filme legal nas favelas é assustador. O filme mais famoso, Cidade de Deus. Interessante. E, aliás, ele não foi filmado na Cidade de Deus, a favela homônima. Ou seja, por causa do perigo. Ele foi filmado em uma área completamente diferente, ou seja, onde as ações ocorreram. E mesmo com um drone você não consegue sobrevoar lá. Mas as favelas, digamos, não são bem-vindas porque podem filmar os mesmos bandidos. E eles simplesmente os derrubam. Um aumento especial de criminosos nas ruas brasileiras acontece nos feriados, quando os condenados são liberados para casa. A questão é que o Natal é uma festa familiar e caseira. E por isso, todo criminoso tem o direito de passar o Natal com a família. E ele coloca uma tornozeleira, ou seja, é enviado, liberado para casa. Isso é chamado de grande êxodo. Os portões da prisão se abrem e assim, como se saíssem de uma fábrica, uma multidão de criminosos vai e são recebidos por esposas, filhos, amantes. Então eles vão para casa, mas claro, quem deles volta para a prisão? Bem, se 10% voltarem já é bom. O Estado entende. Liberamos todos no Natal, 10% retornam. No ano seguinte eles pensam, bem, é Natal, vamos liberar todos novamente. Sim. As prisões estão todas superlotadas. Lá, por exemplo, em uma cela para 10 pessoas, colocam 30 pessoas. Sim, não voltaram, nós precisamos. Certo. Sim. No Natal, o número de roubos aumenta muito. Eu os entendo porque eles precisam de presentes.
Muitos parentes, crianças, uma porção deles, todos precisam de presentes. Onde ele vai conseguir dinheiro? Claro, eles têm que ir roubar. Ou seja, por exemplo, no meu bairro, abriram uma loja de rede. Lá vendem de tudo, desde eletrodomésticos até doces, de tudo um pouco. E em geral, desde que abriram, eu nem sei quantas dezenas de vezes já foi roubada. Eles até já pensaram em fechá-la permanentemente. Chegou ao ponto de ser roubada 3 vezes por semana. E entram, as pessoas não têm medo de nada, entram diretamente. Uma mulher entrou, pegou numa televisão e saiu. Mas estava presa, escorregou das mãos dela e quebrou. Ela ficou assim, vou pegar outra. Ela vai, pega outra televisão e simplesmente sai. E tudo isso na frente de todos, tudo é filmado pelas câmaras e ninguém faz nada porque sabem que é mais barato entregar a televisão. Eu consegui um emprego em uma joalheria. Trabalhávamos lá, havia pessoas de diferentes nacionalidades. Em resumo, não foram roubados? Não, bem, aconteceram várias coisas. Não fomos roubados porque tínhamos segurança armada, tudo como deveria ser. Mas aqui, como nos faroestes, bancos e joalherias ainda são facilmente roubados. Nas favelas vivem tanto pessoas comuns quanto crianças, por isso também há guloseimas aqui e são baratas. Esta é uma fruta que, como eu digo, vive na Amazônia. Essas vassouras são colhidas, processadas em tambores especiais, né? E a casca é removida. Em seguida, tudo é imediatamente coberto com açúcar para conservação, congelado em blocos e assim distribuído por todo o Brasil. Arroz, feijão, arroz com feijão, este é o alimento básico deles e é disso que eles se alimentam, e isso nem os incomoda. Para eles, um prato requintado é espaguete. Macarrão é para ocasiões especiais. Aqui eles têm uma espécie de empreendimento industrial, por isso está cercado por arame farpado. E eles também colocam arame farpado em casas particulares. Ou seja, até as escolas deles podem também estar cercadas por arame farpado. Nas suas favelas, as gangues de adolescentes não roubam, mas saem para atuar em outros bairros. O período mais atraente para eles é o carnaval. E como funciona o esquema deles? Bem, eles estão na multidão, trabalham em grupos de 10 pessoas. E, naturalmente, eles cercam a vítima e imediatamente pegam o telefone e passam adiante, por grupo. Praticamente, quem pegou já não está mais com ele nas mãos. E em cadeia, o telefone já passa para outra pessoa, e uma pessoa já está recolhendo esses telefones. Provavelmente mais limpo e decente. É uma garota, qualquer uma, e ela está coberta a seu corpo. Está cheio desses telefones. Ela pode, de uma vez, carregar consigo 20 telefones. Peter, apesar de sua vigilância, também se tornou vítima de tal roubo e perdeu o telefone. E você tentou de alguma forma recuperá-lo. Bem, claro, tentei no local imediatamente, no momento do roubo. Mas não deu certo. Enganar um estrangeiro pode ser feito elegantemente. Por exemplo, um garçom pode roubar o cartão bancário. Troca de cartão. Você entrega seu cartão. Se você não prestar atenção, eles te entregam outro cartão. Você o pega. E o seu já foi usado por eles. Vendo o código PIN e nas mãos deles está o seu cartão. Eles simplesmente começam a usá-lo rapidamente. Nos próprios terminais deles, retiram esse dinheiro, reinicia o cartão. Mas isso é algo que pode ser rastreado. Mas esses esquemas são muito perigosos para os próprios ladrões. As leis para os brasileiros são muito rigorosas. Ou seja, por essas coisas as pessoas acabam na prisão por longos períodos. Muitos deles são pegos e as prisões estão lotadas e superlotadas. Ou seja, em uma cela para 12 pessoas podem estar 50 pessoas, 40, 60. Por que então isso não funciona? Eles não têm medo mesmo assim. Eles não têm medo. E para eles, a situação é tal que quando estão todos juntos, coletivamente eles não sofrem. Eles vivem assim juntos. Nas favelas coletivamente, juntos e fortes. A situação, na verdade, não muda muito para eles na prisão. A vida deles não muda muito. Por isso, muitos não têm medo de ir para a prisão. Lá eles ainda recebem comida, são alimentados, vestidos e ainda podem ganhar dinheiro. Aliás, há trabalho lá e as pessoas trabalham e recebem um salário, o que é realmente assustador. Peter não conhece as prisões brasileiras por acaso? Ele sabe muito. Alguns anos atrás, ele veio para cá para trabalhar com diamantes e se meteu em problemas. Aqui, produzem diamantes.
No Brasil, este é o único lugar onde produzem diamantes sintéticos. E eles têm uma resistência melhor do que os naturais. E o brilho deles é superior. E assim, eu estava procurando aqui aqueles que produzem esses diamantes para depois transformá-los em joias. E nós costumávamos vender esses diamantes através de Dubai, lá em Israel, nas bolsas. Como se descobriu, antes do transporte, parceiros de Peter não embalaram diamantes. E aqui eu meio que encontrei essas pessoas através de antigos contatos. Vim buscar esses diamantes, eles os embalaram para mim. Eu fui levá-los. E assim, quando no aeroporto o scanner detectou algo diferente, em vez de diamantes, havia algo diferente. Sério? Sim. E o que aconteceu comigo? Na maleta encontraram 8 quilos de cocaína embalada. E este é um volume muito grande para o local, máfia local. Também é considerado um crime muito grave do ponto de vista do Estado. Ou seja, é uma forma grave de crime. 8 quilos. Você deveria levar quantos quilos de diamantes? Deveriam ter embalado 1000 quilates para mim. Isso equivale a 1 quilo. 1 quilo de diamantes, como tem aproximadamente 8 quilos. Pensei que eles tinham embalado no café, porque as embalagens eram tipo como pacotes. Café, como bem compactado, como se o ar tivesse sido sugado e a embalagem fosse bem densa. Com a cocaína as regras já são diferentes. Isso já é sério, né? É um tipo pesado de droga. E o fato de terem te enganado a ninguém. Se isso aqui não interessa. Mas eles entendem isso muito bem. Eles sabem que todos são enganados. Certamente. As pessoas que transportam cocaína em aviões são chamadas de mulas. E para elas há concessões no sistema legal aqui. E eles recebem incentivos, basicamente. Ou seja, as pessoas, ao se encontrarem nessas condições, geralmente ficam aqui por 1 ano. Eles recebem penas longas, mas ao mesmo tempo são liberados após 1 ano. Durante esse tempo você não pode sair. Então, te deram lá 8, 10 anos. Você deve permanecer todo esse tempo no Brasil. Você está nessa? Agora sim. Deram a Peter mais do que costumam dar em tal situação. O promotor aumentou minha pena, justificando que eu tenho muitos carimbos no passaporte e que estive em muitos países por pouco tempo. Como se você trabalhasse em todos os lugares com o mesmo esquema. Eu expliquei a ele que tenho um negócio, tenho meu próprio partido no país, sou uma pessoa bastante conhecida no meu país, mas ninguém prestou atenção nisso, nem o promotor, nem o juiz. Eles não estavam nem um pouco interessados, e minha tarefa era marcar a caixa, mostrar que prenderam mais uma pessoa por esse crime. E naturalmente me acusaram depois de ser organizador de uma grande organização europeia de tráfico de drogas, que eu sou o chefe, tipo Al Pacino, italiano, e ninguém verificou essa informação, simplesmente acreditaram nas palavras do promotor. Isso é tudo, ele queria pensar assim, e com base em seu pensamento isso aconteceu. É isso. Enfim, me prenderam aqui. Caí nessas condições terríveis, em lugares assustadores, vi tudo por dentro. Passei pela etapa com os brasileiros juntos e depois me transferiram para a internacional, onde as condições eram mais brandas. Portanto, experimentei tudo isso na própria pele e vi o que realmente é. Essas prisões americanas. Por dentro, o que elas realmente são. E o que, por exemplo, foi tão chocante? O chocante foi no começo, foi toda essa sujeira. Incompreensão, eu não conhecia a língua, não sabia de nada. Não sabia o que estava acontecendo comigo. A única coisa que entendi foi que eles iam me prender agora. E não estava claro se iriam informar meus parentes. Em uma prisão brasileira, um estrangeiro é muito desamparado. Você acaba indo para a prisão e tudo está restrito para você.
Você não tem telefone, não tem nenhuma caneta simples para escrever uma carta, endereço, absolutamente nada, e ninguém te dá isso. Ou seja, você precisa procurar, através de amigos, se comunicar, já encontrar algumas pessoas que vendem informações para você em troca de comida. Na prisão, dinheiro. É comida e cigarros. Ou seja, você passa fome e paga com a comida que te dão? Sim. Para que lá envie um SMS para minha esposa, para este número. Ou seja, tudo isso é pago e muito caro. No início, para pagar pelo envio de uma simples mensagem para a família, Pedro Batz economizava na comida. Ou seja, minhas primeiras cartas, elas nem chegaram. Ou seja, o que eu pedi era para que avisassem no Facebook e na minha página com um anúncio. Aqui está o que eu escrevi à mão. Não ajuda. Eu fiz muitas cartas, anúncios assim. Nenhum foi visto. Incrível. Quando saí, não vi nenhum da página de Uganda. Em algum momento conseguiu informar sua família sobre sua situação através do consulado. Teve contato com a família ou não? Eles foram informados e o contato foi interrompido. Bem, depois eu tentei. Escrevi cartas para o consulado e eles já as encaminhavam por e-mail para minha invocação. A resposta chegava também? Sim. Bem, isso demorava muito, era prolongado. E se enviar pelo correio normal, leva 3 meses. A carta está a caminho. O mais assustador é que o sistema de justiça no Brasil é imprevisível e o réu nem sabe por quanto tempo pode ser preso. Eu já deveria estar saindo. Já tenho os documentos em mãos de que estou saindo. E pronto. Chega uma nova notificação de que te adicionaram muitos anos. Me adicionaram ficar na prisão por mais de 4 anos, com certeza. E minha primeira decisão foi fugir. Eu tinha a oportunidade, já tinha visto o plano. Fugir da prisão? Sim, eu fugi. Com sucesso. Como eu não me alimentei direito por 1 ano e quando fugi, minhas pernas cederam. Ou talvez tenha sido o efeito da adrenalina ou algo, eu caí no campo. Eles vieram, me levantaram, me pegaram e me levaram de volta para a prisão. Adicionaram mais tempo? Eles têm uma penalidade de 1 ano, mas essa penalidade não funcionou de forma alguma, porque eu comecei a escrever rapidamente naquele momento cartas para o Tribunal Superior. E um defensor ouviu meus apelos, verificou, ao que parece, a informação e imediatamente decidiu pela minha libertação. Eu fugi em janeiro e em agosto já tinham feito os documentos para minha libertação. Mas novamente a burocracia. Enquanto esses documentos chegavam à prisão, eu só saí em abril. Ao mesmo tempo, eu tinha um advogado na rua que não estava nem um pouco engajado. O advogado pegou o dinheiro, mas não fez absolutamente nada. Mesmo com seu prazo, Peter conseguiu rapidamente fazer todos os documentos legais. Aqui há corrupção e, mesmo estando aqui, por assim dizer, em um modo como se estivesse na rua, tipo, ainda sou meio que condenado, mas já fiz para mim um residente e meio que, mas com outro passaporte. Para eles sou outra pessoa com outro passaporte ucraniano. Sim, ou seja, esse documento. Eu já fiz com o passaporte biométrico e aquele que é o passaporte simples. O ucraniano eles o pegaram e não o devolvem. Eles acham que assim você fica preso a ele. Sim, eu não fugirei deste país. E agora já sou residente do país. E você pode sair. Eu já saí. Ou seja, eu já saí e voltei. É interessante que os habitantes de países africanos ainda mais pobres vejam na prisão brasileira uma maneira de melhorar suas vidas e obter documentos. Esses camaradas que são negros vêm para cá e para eles é como se fosse uma felicidade serem pegos aqui. Os colocam na prisão, alimentam, vestem e depois ainda os soltam na rua. Se eles têm uma comunidade aqui, isso funciona para os negros. E aqueles que são negros normais, eles até ajudam uns aos outros e assim conseguem obter residência aqui. Ou seja, da mesma forma que os rapazes vão para a América, eles chegam nas fronteiras da passagem do México, para o Zecema. Eles são presos, colocados na cadeia. Eles ficam presos por 3 meses, no máximo 6 meses, mas quando eles saem da prisão, eles saem para os Estados Unidos da América, já se tornam americanos e começam a fazer documentos, a legalização de sua vida já na América.
mas eles já estão lá dentro. Eles já são cidadãos americanos. Mas ele já esteve em locais de detenção. Ele já é considerado cidadão do país. É mais fácil para ele fazer os documentos do que vir com uma criança para este país, ter um filho e começar a fazer os documentos. É mais simples ir para a prisão, se legalizar rápido. Durante o cumprimento de sua pena, Pedro frequentemente se encontrava com africanos. Na prisão, aproximadamente 80% eram negros. Nessa internacional, sim. Isso é um horror, porque muitos realmente desceram apenas das palmeiras. Do que eles fazem lá, em primeiro lugar, era necessário lidar com alguns como se fossem crianças, ou seja, obrigá-los a tomar banho, escovar os dentes, mostrar como usar as ferramentas de higiene, porque eles não sabiam disso, nem mesmo tinham visto. Para eles, tomar banho é ficar debaixo da chuva. Lá é assim, mas aqui é um chuveiro de verdade. Ou seja, eles chegaram à prisão como se fosse uma civilização, uma prisão suja. Sim, ou seja, para eles isso é civilização. Para eles isso é vida. Muitos lá nem querem sair de lá. Ou seja, eles dizem, aqui é tão legal que vou sair na rua, roubar algo e me trazem de volta para cá. A criminalidade nas ruas. Para eles, isso é um prazer. Sim, eles podem tranquilamente chegar até você e dizer, me dê tudo o que você tem no bolso, porque eles não têm medo de voltar. Se agora os africanos estão tentando chegar ao Brasil até mesmo através da prisão, antes não era assim. Da África, traziam uma enorme quantidade de escravos negros para cá, e o país ainda tem muitos vestígios desse período. Isso parece uma espécie de exploração de pessoas. Exatamente, regime de escravidão. Os portugueses tentaram escravizar os povos indígenas locais. E isso era muito difícil. Conseguiram, porque os indígenas eram habitantes locais, eles sabiam para onde fugir, como lutar, como fazer com que o máximo de portugueses morresse, tentando capturá-los. E, naturalmente, os indígenas tinham pelo que lutar, por sua liberdade, por suas tribos, por suas famílias, por sua religião. E é por isso que na década de 60 os portugueses começam a trazer escravos da África para cá. E, naturalmente, se falamos de alguma amostra, principalmente são homens, mas claro, também havia mulheres. Principalmente são crianças a partir de 7 anos e jovens até 22 anos. Principalmente são pessoas de diferentes tribos que no território da África guerreavam entre si, ou seja, eles eram inimigos e não conseguiam se unir em uma força poderosa que pudesse resistir aos traficantes de escravos ou proprietários de escravos, para, de alguma forma, se opor. Ou seja, muito frequentemente nos navios iam pessoas que no território da África eram inimigos e acabavam capturadas durante os conflitos militares entre as tribos. E esses prisioneiros eram vendidos para os portugueses, espanhóis, os ingleses e outros. Esses escravos chegavam aos portos, em particular ao porto do Rio de Janeiro, e eram vendidos aos proprietários escravos. O regime escravocrata aqui durou cerca de 300 anos. Ainda temos regimes de escravidão, contratação de pessoas, ou seja, são como formas modernas de escravidão. Um dos trabalhos mais desagradáveis para as mulheres era carregar os resíduos. Ainda hoje nas ruas do Rio restam valas por onde corriam fezes. Eram levados em baldes, despejado e fluía pelo centro. Depois veio o encanamento e esgoto, mas como se fosse o século XVI, XVII. 18, aqui estão rios, desculpe, rios de fezes pelo centro. Nesta porta estão representadas as profissões dos escravos mulheres que carregavam os resíduos. Como ela carregava baldes na cabeça, naturalmente algo poderia pingar do balde, em seu corpo, nas mãos e assim por diante. Estamos falando do Brasil. O sol aqui é muito brilhante, né? Escaldante. E esse sol queimava manchas na pele que eram brancas. Bem, marcas. E naturalmente esses escravos podiam ser vistos de longe. Todos sabiam o que eles faziam. E eles tinham algo como um apelido. Entre a população local, eles eram chamados de escravos leopardo. Porque a pele escura e essas manchas brancas, como marcas na pele, deixavam claro o que o escravo fazia. Aqui há tanto uma vendedora escrava quanto trabalhadoras de plantação. Se na cidade as pessoas tinham 1 ou 2 escravos, na plantação podiam manter em escravidão até 500 pessoas de uma vez.
Parecia que para os escravos urbanos era fácil fugir, mas não era bem assim. Se fugissem, seria para a selva, e sobreviver lá não era fácil. Além disso, na cidade havia a chance de economizar dinheiro e comprar sua liberdade. E pelo país, operavam serviços especiais que capturavam escravos fugitivos. Alguns escravos permaneceram em escravidão ilegal mesmo após sua abolição, pois simplesmente não sabiam ler. E qualquer informação e notícias eram recebidas de seu dono, que poderia não lhes contar sobre seus novos direitos. Com a abolição da escravidão, as empregadas domésticas entraram nas casas dos brasileiros. E agora são principalmente pessoas negras que trabalham por pouco dinheiro. Esta é a Nikki. Ela mora no Brasil com a família e também tem uma ajudante com quem já teve momentos embaraçosos. Ela no início não sentava à mesa para comer conosco. Eles não têm um sistema escravista há tempos. Ela é uma mulher livre com direitos iguais aos nossos. Nós, imigrantes que estamos no país com direitos limitados. Mas culturalmente ela nem sequer pensava em se sentar conosco à mesma mesa. Ela sempre comia, fazia sua comida, algo pequeno, até que a convidamos sempre para se juntar à mesa. Sente-se conosco, quer vinho, quer isso, quer aquilo. Nick notou que as pessoas com diferentes cores de pele são tratadas de maneira diferente aqui. Muitas pessoas, até mesmo em algum lugar, nos maus órgãos. Ou seja, parece que onde a pessoa tem mais poder do que você, que está buscando uma solução para algum problema, eles vão se dirigir a você como, ó senhora, senhora. Ou seja, esse respeito permanente por você, como senhor branco, é mantido aqui. É verdade. Sabe qual é o segredo aqui? Se você quer resolver qualquer questão sua, mas a solução depende de uma pessoa negra. Você vai até ela e começa a implorar. Por favor, me ajude, você pode me ajudar? E você pensa, fazer isso? Você poderia, sabe, a abordagem não é que você deve fazer isso por mim. Eu preciso resolver essa questão. Mas você poderia me ajudar? Mostre que você depende dele. Ajudar o senhor branco é muito significativo para eles, para todos. Para eles é como se realizar, como aprender inglês. Até hoje, em apartamentos brasileiros, ainda existem espaços especiais para empregados, banheiros e quartos separados. Foi um choque para mim quando vimos muitos apartamentos antigos. Entrávamos, havia uma cozinha pequena, não dava para se mover. Eu pergunto, por que vocês fazem cozinhas assim? Qual é o interesse nisso? Porque os donos nem ficavam lá. Exatamente. Esses donos nunca cozinhavam nessas cozinhas. Ou seja, eles a priori. Essas cozinhas eram feitas tão pequenas nas casas pelo planejamento, porque era previsto que apenas o pessoal estaria lá. O mais importante, sem dúvida, é a relação com as crianças. Ela as ama muito. Às vezes acho que ela as ama mais do que eu. Você não sente ciúmes? Não. Para mim, o mais importante é a felicidade dos meus filhos. Se eu não posso fazê-los felizes em algum momento, por um período de tempo, então que ela faça isso. Porque as crianças definitivamente merecem sentir amor sempre, permanentemente. E se às vezes eu não tenho recursos para eles, então que a babá forneça esse recurso. Quanto, custa esse serviço? Bem, considerando que ela trabalha conosco quase 40 horas por semana, porque por mês sai menos de $500, $400. Isso considerando que pagamos a mais para ela. De forma generosa, poderíamos pagar menos. Devido às diferenças culturais com a empregada doméstica, Nika enfrenta mal-entendidos. Eu digo a ela que as áreas onde as crianças ficam devem estar sempre limpas. São crianças. A palavra perfeitamente cada um entende de sua maneira. A noção de impecável para os brasileiros é completamente diferente, tem gradações. Ou, por exemplo, um ótimo exemplo. Ela uma vez estava passeando com a menina no parque. Estava úmido, chovia, o tempo estava nublado. Ela está sentada no banco e nossa filha está sentada descalça, de pés descalços na poça, desenhando com um graveto. E isso não é porque ela não se importa com a saúde da criança, mas porque eles têm essa permissividade e amor abrangente pela criança, permitindo que a criança se desenvolva como quiser. Ela, sinceramente, não entendia qual era o problema. Quer dizer, bem, ela está desenhando, ela está feliz, ela gosta disso. A funcionária da Nick mora justamente na favela? Ela leva cerca de 2 horas para chegar até nós, todos os dias. Ela vem todos os dias, ajuda-nos em casa, cuida das crianças, leva-as para atividades e aulas. Lá, ela ajuda com vários registros, consultas, médicos, traduções e assim por diante. Ela trabalha conosco há quase 1 ano. Ela é boa. Ela mora onde estão os mais perigosos. Cidades. Lugares onde os turistas nunca deveriam ir. Mas ela mora lá o tempo todo. Por quê? Porque a moradia dela custa 20 vezes menos que a nossa. Bem, ok, $40, $50 eu ouvi nas favelas. Sim, sim.
E o aluguel é de R$500, que são $100. Eles vivem com o marido. Isso, tudo junto com internet, contas, serviços públicos. Muitos moradores das favelas saem diariamente para trabalhar em bairros ricos e, ao voltar para casa à noite, continuam vivendo segundo as leis das favelas. Ou seja, mesmo aqui, apesar de que acontecem alguns incidentes, mas nada humano. É estranho aqui. Tudo é feito de forma humana. Sim, aqui existem regras internas e aqui não é permitido roubar. É proibido roubar. É proibido roubar. Se alguém aqui bate em uma mulher, quase todo o bairro se reúne e, como se diz, pune a pessoa que fez isso. Ou seja, eles têm aqui uma espécie de autoeducação, autoliquidação. Ou seja, se eles mataram alguém aqui, eles simplesmente se juntaram e enterraram a pessoa juntos. E ninguém chamou a polícia. E, em geral, essa informação não se espalha mais. E qual é o sentido deles, bem, denunciarem à polícia? Aquele que matou será preso. E se ele for preso, isso já é menos uma pessoa que traz lucro para o café mais próximo, que bebe cerveja todos os dias. Ou seja, esse mesmo dono já não fará essa denúncia. As pessoas que estavam por perto, todas elas já têm um histórico. Consequentemente, a polícia pode envolvê-las nessa história. Eles entendem que é melhor evitar contato com a polícia, porque a polícia vai procurar. Pode encontrar uma pessoa completamente diferente, que já existe um histórico ruim, vão te dizer, mas ele não fez nada. E a polícia vai dizer, como assim não fez? Eu fiz. Aqui a mulher é quem comanda a família. Ela é a principal aqui. E isso não é só nas favelas, é em todo lugar. É por isso, aqui, como se diz, qualquer movimento por parte de homens contra mulheres é severamente punido. Na verdade, o mesmo se aplica a esses gays. Eles são tão protegidos aqui que uma pessoa normal sofreria mais rapidamente nas mãos dessas pessoas do que essas pessoas nas mãos de uma pessoa normal. Ou seja, aqui tudo é diferente. Outro planeta. Tudo está de cabeça para baixo. A principal fonte de renda da máfia no Brasil é o tráfico de drogas. E na prisão, Peter interagiu com grandes tubarões desse negócio ilegal. Havia um narcotraficante, uma pessoa que lida com grandes remessas de produtos, tráfico de drogas, em toneladas, enfim, transporta. E então pegaram um desses e ele estava preso, eu conversei com ele. E então. Ele também cumpriu 4,5 anos e foi absolvido. Ou seja, o suborno funcionou e, no Tribunal Superior, as acusações contra ele foram retiradas. E ele foi imediatamente, dentro de uma hora, libertado da prisão e desapareceu. Ou seja, uma pessoa que deveria estar presa, por assim dizer, para sempre, saiu após 4 anos. Aprendi todas essas regras, como tudo isso funciona, todo esse tráfico pelo mundo, e foi aí que eu já soube de tudo isso, porque eu mesmo nunca usei, e aqui na Basileia não uso, ou seja, eu nunca sequer conheci o gosto disso, então nunca me deparei com isso, eu não sabia que este país ele estava de alguma forma ligado ao narcotráfico e para mim o narcotráfico era apenas o Afeganistão, só isso. Mas o que acontece aqui, assim, é um negócio normal e todos aqui se envolvem nisso, de jovens a idosos, e isso é normal. Ou seja, isso não assusta ninguém aqui. É como vender ovos aqui, é visto como cigarros, como beber uma cerveja, como beber uma cerveja sim. Ou seja, o Epstein já é outra coisa, você experimenta e já não consegue recusar. E aqui ele está definitivamente presente, mas não em grande quantidade. Segundo Petri, até mesmo funcionários públicos no Brasil consomem. E os mesmos juízes e os mesmos promotores também fumam, também consomem. Como um pino lá, podem cheirá-lo e ao mesmo tempo prender pessoas pelo mesmo crime, entendendo que essas pessoas estão aqui por engano. Fumam para todos os lados e usam maconha lá, mas ao mesmo tempo ela é vendida aqui em todos os lugares. O teto mais alto é de R$50, o teto mais baixo, R$5. R$5. Sim, $1. E vem aqui de áreas mais prósperas especificamente para comprar algo proibido?
Não, porque nas áreas mais prósperas há lugares onde se pode comprar. A mesma coisa também, de fato, de pessoas realmente confiáveis, mas lá é só de qualidade. Nos bairros caros, eles valorizam seus clientes. Assim como nos bairros pobres. Aqui todos se conhecem e sabem quem vende, quem negocia. Há casos em que eles até cultivam em casa, mas isso já afeta a qualidade, claro. Fyodor está longe de ser o único estrangeiro preso por narcotráfico. E se ele conseguiu se safar, a maioria dos outros não consegue. As pessoas vêm para cá em busca de algum tipo de ganho e de imediato e em grande quantidade. Eles são carregados aqui com drogas e enviados para o aeroporto. No aeroporto, a polícia os pega, os coloca na prisão, depois eles são libertados e vivem aqui mesmo, como mendigos. Agora Pedro está tentando ajudar essas pessoas. Eles já são orientados sobre como sobreviver nessa situação, onde é melhor, digamos, bem, tentando, no início, até ajudar com moradia, para que possam entrar em contato com um parente, encontrar algum dinheiro, talvez até começar a trabalhar para que possam, de alguma forma, se ajudar nesta vida. E tento encontrar essas pessoas na saída para que não se percam ainda na estação de trem, na rodoviária. Quando forem soltas da prisão, a pessoa é libertada, precisa voltar para casa, mas não tem dinheiro, nem documentos, absolutamente nada. Ele está super vulnerável. Sim, e a pessoa precisa até mesmo de algo básico como comer, mas ele não tem nenhuma oportunidade social, não tem transporte gratuito, não tem nada, ou absolutamente nada. Ele simplesmente está lá, saiu de chinelos, na rua com roupas rasgadas porque já se desgastaram na prisão. E a roupa é a mesma durante todo o tempo? Sim, e consequentemente a pessoa sai para a rua já com a aparência de mendigo. Já está pronto para a favela? Sim. E não é favela, eles nem são permitidos nas favelas aqui. É debaixo das pontes, sob a ponte, lá onde está o rio, e lá eles podem até terminar suas vidas. E ninguém sequer saberá disso. Havia um letão aqui, ele saiu, recebeu 4 vacinas contra o coronavírus, saiu da prisão direto para a rua, pegou coronavírus e morreu. E é isso, ninguém nem o procurou, quem, onde, o quê, ou seja, ninguém sabe disso, que ele morreu. Bem, e como você sabe disso? Bem, os caras que viram ele morrer, eles me contaram sobre isso depois. Mas no começo, é realmente possível morrer? É possível. Se você sai, não tem nenhuma informação, não te dão nenhuma informação, absolutamente nenhuma. Ou seja, se você nem mesmo à procura, e a pessoa que saiu para a rua não tem acesso à internet, absolutamente nada, e parece que você vai se aproximar de alguém e pedir para acessar seu Telegram, isso é improvável. Sim, esse tipo de ajuda, claro, é impossível de conseguir. Existem albergues sociais no Brasil, mas não é tão fácil entrar neles. Você chega, se registra, eles olham para você e depois decidem quando você pode ser acomodado nesse albergue. Ou seja, isso pode acontecer imediatamente, ou pode levar 3 dias, 2 semanas. Ou seja, nesse tempo a pessoa pode realmente morrer. Simplesmente na rua, alguém se aproxima com uma faca e te ataca. Ou seja, isso também aconteceu. Há rapazes que simplesmente daí estavam andando na rua e foram atacados porque decidiram tirar tudo o que tinham, especialmente das garotas, jovens e bonitas. Ainda mais problemas para as meninas que não entendem absolutamente o que estão fazendo. Dizem a elas que precisam entregar um pacote valioso, pacotes caros. Ninguém sequer a informa, nem sabe o que está acontecendo, e a mala está trancada com cadeado. Ela nem consegue abrir para ver o que tem dentro e tudo mais. Ou seja, é um presente valioso, você não deve vê-lo. E assim por diante, a menina se envolve. Prometem a ela $1.000, $2.000 ou $3.000 pela viagem, pagam suas passagens e ela acaba na prisão. E então, no final, para onde eles vão, eu não sei. A polícia confisca tudo, todos os telefones, todas as suas chaves de casa também. Mas eles podem ser pegos, podem ser rastreados e esperados lá. Eles podem... E eles acabam em massa caindo em escravidão. Talvez. Isso pode ser diretamente um negócio estabelecido na própria prisão, onde saberão quando cada garota sairá. Com uma foto bem possível. Isso é horrível. A principal tarefa para aqueles que saíram da prisão é ir embora. Mas quando não há dinheiro e há uma proibição de saída, é muito difícil. Os últimos rapazes que estavam presos quando Lula se tornou presidente,
e começaram a liberar os rapazes. Então, ficavam por 2 meses. Ou seja, por 1 mês, 2 meses, não por 1 ano. Mantinham por apenas 1 ou 2 meses e depois liberavam. Mas eu ajudo essas pessoas a saírem daqui. E quando você ajuda uma pessoa a escapar, a sair daqui, elas desaparecem do sistema. Se a pessoa não aparece, não se registra, eles simplesmente a removem após 3 anos. Por um lado, eu estou violando as regras deles também. A lei, quando ajudo pessoas a fugirem deste país. Porque eles podem me acusar de estar envolvido com tráfico de pessoas e assim por diante. Além disso, eu já tenho algum histórico aqui criminal. Eles não podem, claro, provar isso, mas é muito difícil para eles. Mas neste país, não é necessário provar nada. Eles simplesmente acusam, prendem, e você já está provando que isso não aconteceu. Ou seja, não há presunção de inocência, há presunção de culpa. Prove que não foi você e veremos. Eles primeiro prendem, depois investigam pelo que você foi preso. Uma mulher disse que foi agredida. Ninguém verifica as lesões, nada. Você é preso? E depois você que se vire, ou seja, você já está provando que não bateu nessa mulher e que nunca a viu na vida. Na prisão, Pedro conheceu também criminosos muito perigosos. Havia um grupo chinês aqui que se dedicava especificamente a roubos e extorsões. E se as pessoas não entregavam o dinheiro do resgate, eles matavam essas pessoas. E então eu conversei com um chinês, ele disse que ele pessoalmente matou mais de 1000 pessoas. Mais de 1000? Sério? Porque uma pessoa normal, como você pode claramente perceber? Sim. E eles são frios, os chineses. Sangue frio. E, além disso, não importava para ele se era uma criança ou um adulto. Bem, é o trabalho dele? Frio. Ele lidava com isso de forma completamente indiferente. E tudo bem, a pessoa cumpriu pena por isso. 4 anos. Por quê? As leis são assim aqui. Ele, já que era máfia, eles estavam extorquindo dinheiro. E algumas pessoas ficaram na rua. Eles naturalmente ajudavam, ou seja, esses chineses viviam como reis nessa prisão porque tinham ajuda externa, financeira e, além disso, advogados e tudo mais. Quando uma pessoa é deportada pelos chineses para o seu país por crimes no Brasil, as acusações são retiradas e ele já se torna uma pessoa livre. Eu perguntei como eles operam. Existem pessoas excêntricas que mostram o quão incrível é o carro deles. Tipo criança de ouro, exibem dinheiro na internet e eles já estão sendo procurados para roubar e pedir resgate aos pais. Eles primeiro vêm com o que a pessoa se exibe e depois começam a procurar. Eles realmente estudam a pessoa antes de sequestrá-la. É o momento perfeito para brilhar nas redes sociais diante dos chineses. No meu Instagram, eu publico muito material de cada viagem minha. No Instagram, eu sou Vova Karmanov. Siga-me e se você vir a máfia chinesa entre outros seguidores, avise-me. Alia adora as favelas e até leva turistas para lá como guia, apesar de todos os riscos envolvidos. Qualquer guia pode levar ao Cristo Redentor ou ao Pão de Açúcar. E eu quis mostrar o outro lado, Rio de Janeiro. Para evitar problemas, Alia não leva qualquer pessoa para lá. Eu preciso que as pessoas se divirtam. E então eu pensei, que tal eu fazer um tour radical? Como uma vez os turistas me chamaram, disseram, escuta, eles mesmos me provocaram, conte algo chocante, vamos, algo chocante, chocante, chocante. E bem, disso aqui tem de sobra, claro. Aqui está, querem mais? Às vezes acontece que, por exemplo, quando um grupo chega, as garotas ficam todas eufóricas, gritam, berram, dançam, e os rapazes geralmente dizem, olha, você viu, ele tem uma granada pendurada. Eu digo, vi, e daí? Como assim, e daí? Ele tem uma granada pendurada. Bem, ela está pendurada, está tudo bem. Legendas feitas por Dima Torzok. Há pessoas com metralhadoras. Ou seja, chega a um ponto em que as pessoas ficam tão à vontade comigo que nem percebem as armas como reais.
Descemos a montanha já à noite. E sem moto, a pé. No caminho para baixo, encontrei mais 5, 6 pessoas com metralhadoras. E até me acostumei com eles e com um deles troquei algumas piadas em inglês quebrado. Do favela para o centro, vamos como moradores comuns. Das favelas, em uma van. Tínhamos dessas há 20 anos atrás. Nada de especial, exceto a vista da janela para a famosa praia de Copacabana e o oceano, que hoje está tão agitado que se formou uma névoa. Duvido que Pedro tenha planejado sua viagem ao Brasil e sua vida aqui dessa forma, mas pelo que me pareceu, ele está cheio de força e otimismo e vai lidar com todos os problemas. As crianças não estão aqui? Não. 4 filhos e todos em países diferentes. Todos os 4, todos em países diferentes. Japão, Países Baixos, Irlanda e Ucrânia. O que eu perdi nunca mais vou recuperar. Na verdade, se você era um empresário e pensava, como empresário, você precisa aplicar isso com alguém. Ou seja, nada demais. Voltar à noite das favelas não é a atividade mais agradável para um estrangeiro. Mas, passando algum tempo aqui, percebi que mesmo nas favelas vivem principalmente pessoas normais, que gostam de se divertir, ter filhos e ajudar o próximo. Este foi um episódio sobre o Brasil. Não é meu último episódio sobre a América Latina, então inscreva-se no meu YouTube e Instagram. Em todos os lugares sou Vova. Bolsos. Tchau!